A paz do Senhor, irmãos. Eu já vou dormir, mas quero trazer uma rápida palavra aqui para a nossa meditação no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, o versículo de número 3 e depois o versículo de número 6. Oséias capítulo 6, versículo 3 e depois o versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Versículo de número 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta Oséias, ele profetizou contra os pecados da nação de Israel e profetizou também a respeito do cativeiro, do castigo que Deus impôs sobre o seu povo. Mas toda a dificuldade, todo o problema, todo o castigo, todo o sofrimento, todas as mazelas que sobreveio ao povo de Deus, toda a destruição que o povo sofreu, foi consequência da sua falta de conhecimento de Deus. O povo de Israel, eles não tiveram interesse de conhecer ao Senhor. Quando a gente vai no livro do profeta Isaías, eu acho que é o capítulo 1, profeta Isaías, que foi também um dos profetas que profetizou sobre o cativeiro. Isaías capítulo 1, versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o povo de Deus, eles não tiveram interesse de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus. A maioria deles, a maioria dos israelitas, dos hebreus, eles queriam Deus como um amuleto de sorte, como um santo protetor, como alguém tem, e acredita nos seus santos protetores, para andar com aquele santo, para lhe guardar, para lhe proteger, para lhe abençoar, mas não quer compromisso com a verdade. Então a maioria dos hebreus, eles agiam dessa forma. Eles queriam Deus como alguém que lhe pudesse trazer algum benefício pessoal, mas não queriam ter compromisso nem com Deus, nem com a sua palavra. Então era um povo que não tinha interesse em ter o conhecimento de Deus, em conhecer a Deus. Aí o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Ele é progressivo e ele deve ser crescente. Ele deve ser crescente e não decrescente. A pessoa conhece a Deus e ele prossegue em conhecer a Deus
porque Deus ele é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável e a sua palavra também é uma fonte inesgotável. Então, é dever nosso, obrigação nossa, conhecer e continuar conhecendo, prosseguindo no conhecimento. No versículo 6 do capítulo 6, o profeta Oséias diz, e lógico que foi Deus falando através dele, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, mais interessante é a gente conhecer a Deus. O que o profeta estava dizendo, e Jesus também repetiu, esse versículo 6 do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, o próprio Cristo, no seu ministério terreno, usou essas palavras aqui do profeta Oséias, que ele queria misericórdia mais do que sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Porque não adianta você frequentar uma igreja, não adianta você fazer várias orações, não adianta você fazer vários jejuns, não adianta você fazer vários trabalhos em nome de Deus se você não conhecer a Deus. Quando Salomão foi assumir o trono no lugar de Davi, que Davi já estava velhinho, cansado, a primeira coisa que Davi falou para Salomão foi as seguintes palavras: Tu, pois, meu filho, conhece o Senhor teu Deus, conhece o Deus do teu pai Davi. Se esforça em conhecer ao Senhor, porque o homem que conhece a Deus, o homem que consegue conhecer a Deus, se esforça para conhecer a Deus, prossegue em conhecer a Deus, conforme está em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos, ele é bem-aventurado. Romanos capítulo 12, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E Paulo disse que fazendo isso a gente ia experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está expressa dentro das Escrituras, dentro da palavra. Toda a vontade de Deus está expressa dentro da palavra. Paulo disse que a vontade de Deus seria a nossa santificação. Era a vontade de Deus, ainda é. Então a vontade de Deus está dentro da Bíblia. No capítulo 4 do profeta Oséias, e o versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja que o versículo diz que o povo de Deus foi destruído. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas por que faltou conhecimento? Porque o próprio povo rejeitou o conhecimento. E essa história se repete nos dias atuais. O povo rejeitam o conhecimento de Deus, não querem conhecer a Deus, querem um cristianismo superficial, querem um evangelho superficial, não procura se aprofundar, querem ser crianças espirituais o tempo inteiro, conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus, que os hebreus, pelo tempo de cristianismo, pelo tempo de evangelho, pelo tempo que eles tinham de igreja, eles já deveriam ser mestres, mas ainda eram crianças.
não podiam se alimentar de alimentos sólidos, não podiam ouvir uma pregação mais profunda, de assuntos mais severos, de assuntos mais sérios, assuntos profundos, assuntos mais difíceis. E Paulo também falou sobre isso, mas o escritor aos Hebreus queria avançar no ensino, queria transmitir para os seus leitores assuntos mais fortes, assuntos mais robustos, assuntos mais sérios, mas eles não estavam prontos para ouvir, para aprender. Eles queriam viver a vida toda tomando leite, como tem hoje. Como existem hoje existem crentes que já fazem 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas continua tomando leite e não quer crescer, não tem interesse de crescer, não querem aprender os fundamentos da fé cristã. Eles querem ficar só nos primeiros rudimentos. O escritor aos Hebreus disse que eles queriam ficar só nos primeiros rudimentos, aprendendo sempre o beabá, ou o ABC da fé cristã, tendo assuntos mais profundos para aprender, tendo assuntos mais profundos para buscar, e eles não queriam, não tinham interesse. Aí é triste, porque Deus tem algo mais para nós, Deus tem algo mais para você, Deus quer se revelar mais para você, Deus quer lhe revelar coisas mais profundas, mas não há interesse da sua parte em se aprofundar no conhecimento de Deus, através da palavra, porque o homem conhece Deus principalmente pela palavra. Isso não quer dizer que nós não tenhamos também as nossas experiências pessoais com Deus, não é? Porque tem gente que às vezes levanta a Bíblia e diz que a única revelação de Deus está aqui, que é a Bíblia. Não é a única. A Bíblia é a principal. A Bíblia é a principal revelação de Deus. Mas Deus se revela também individualmente para cada pessoa nos dias de hoje. Porque os dons espirituais estão em evidências. O Espírito Santo continua atuando na igreja do jeito que atuou no tempo de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo e Jesus é o mesmo. E ele pode se revelar pessoalmente para cada um, desde que essa revelação, que é uma experiência pessoal, não venha de encontro ao que está escrito. Desde que não contrarie a revelação maior, que é a palavra, toda experiência espiritual ela é válida. Toda experiência particular, individual com Deus, desde que não contrarie a doutrina bíblica, ela é válida e ela é aceita. E deve ser buscada também. Porque nós não cremos num livro com letras mortas. Nós cremos na palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma. Essa palavra ela faz efeito. Essa palavra ela move dentro de nós. E essa palavra está em evidência. Tudo que está escrito, todos os milagres, toda a atuação do Espírito Santo no livro de Atos está em evidência nos dias atuais, porque o Espírito Santo não se aposentou e não cessou de trabalhar. Então é obrigação nossa conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus, conforme Oséias escreveu no capítulo 6 e o versículo 3. E o apóstolo Pedro também, me parece que é 2 Pedro, capítulo 3, é isso. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, devemos crescer na graça e no conhecimento. Eu vou ver se eu acho o texto de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus adverte aos hebreus para que eles cresçam, deixem de tomar leite e se alimentem do alimento sólido. Porque tem cristãos que não querem crescer, né? Tem cristãos que não querem crescer, eles querem ser meninos o tempo todo e não querem crescer, não tem interesse de crescer, não busca crescer, né? Não estou achando o versículo aqui, mas o escritor aos Hebreus, ele disse que os hebreus já deveriam ser mestres, né, pelo tempo que eles tinham de cristianismo, mas ainda eram meninos, né? Ainda eram meninos, ainda era alimentado com leite, e o escritor queria trazer um alimento mais sólido, mais forte para eles, mas eles não estavam prontos, não estavam preparados para se alimentar de um alimento mais sólido, se referindo às doutrinas bíblicas, né? Se referindo às doutrinas bíblicas. E hoje, dentro da igreja, se repete a mesma história. Às vezes o pregador, o pastor, o presbítero ou o dirigente da congregação tem que ficar ensinando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto, porque os seus ouvintes não são preparados para ouvirem outro tipo de mensagem que seria mais proveitosa para eles, né? Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, né? O escritor aos Hebreus está dizendo que temos que deixar os primeiros rudimentos, né? O que ele estava querendo dizer é: será que eu vou ensinar para vocês de novo o que é batismo? Será que eu vou ter que ensinar para vocês de novo o que é a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos? Quer dizer, ele queria avançar no ensino, mas o povo não estava pronto. No capítulo 5 de Hebreus, o versículo 12, 13 e o 14. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Tanto bem como mal. Ou seja, pelo tempo de cristianismo, eles deveriam ser mestres, mas eram meninos, estavam se alimentando de leite, né? Não tinham preparo, o estômago deles espiritual não estava preparado para receber um sólido alimento. Então fica aquele cristão menino que não sabe discernir o certo do errado. E até hoje existem esses tipos de cristãos que não sabem discernir
não sabem julgar o certo do errado, não sabem fazer uma separação do santo para o profano, do que é abominável a Deus e do que é agradável a Deus. E às vezes, quando aparecem coisas erradas, eles dizem: não julgue, não fale nada. É porque eles não sabem discernir o certo do errado. Não sabem discernir o certo do errado. Não sabem diferenciar o santo do profano. Aí mistura as coisas e aceita tudo como sendo de Deus e se embaraça e ficam perturbados com ensinos falsos porque não aprenderam assuntos mais profundos, né? Não se alimentaram do sólido mantimento, ficam só interessados em tomar leite, né? E tem uns que nem leite não querem, né? Mas o leite é para os meninos, mas na trajetória do cristianismo, na caminhada cristã, não devemos continuar como meninos o tempo inteiro. Precisamos de crescer. E para crescer é necessário se alimentar bem e ter uma dieta saudável dentro da Bíblia e se alimentar de todo o assunto que está dentro da Bíblia. Não selecionar o que você quer, mas você precisa se alimentar de todo o assunto que está dentro da Bíblia. Porque tem gente que só gosta de ler os Salmos, outros só gostam de ler Provérbios, outros só gostam de ler os 4 Evangelhos, outros só gostam de ler o Apocalipse. Aí só quer se alimentar de um tipo de comida só, mas você precisa do cardápio completo. Você precisa de comer as variedades de vitaminas que tem dentro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar e para edificar o povo de Deus. E Paulo disse que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está na Bíblia deve ser ensinado, lido, crido e praticado. Claro que tem assuntos no Antigo Testamento que não servem mais para nós hoje, mas é necessário a gente conhecer, é necessário a gente ler, porque lendo, compreendendo o Antigo Testamento, você vai entender o Novo. Você não vai entender o Novo Testamento se não ler o Antigo, porque um faz conexão ao outro. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. O que os profetas profetizaram, o que os patriarcas falaram, tudo que eles proferiram estava apontando para Cristo. Então, todo o Antigo Testamento ele servia como sombra para a perfeição da revelação de Deus, que é o próprio Cristo. Deus se revelou em toda a Escritura, em toda a Bíblia. E no livro de Hebreus começa dizendo que antigamente Deus falava por meio de profetas, de sonhos, de anjos, né? Mas nesses últimos dias ele falou para nós através do Filho. Então no Filho está o ápice da revelação de Deus. No Filho está a perfeição da revelação de Deus. Está no Filho. Mas para a gente entender todo o cristianismo, se faz necessário vir da raiz, lá de Gênesis, e da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça de Satanás. De Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, está falando sobre o Cristo do Novo Testamento. E o Cristo que Paulo pregou. E tem gente também que quer desclassificar o apóstolo Paulo e colocar Paulo como um falso apóstolo, como um impostor, como alguém que vai de encontro aos ensinos de Cristo. Mas os falsos
teólogos que afirmam isso não sustentam essas afirmações, porque Paulo pregava a Cristo, ensinava o que Cristo ensinou, e Paulo ele trouxe para a igreja uma sistemática de doutrinas que até hoje serve para guiar os passos da igreja até o dia do retorno do Senhor. Então, como disse Pedro, conheçamos, como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e como disse o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também revela para nós que há punições para aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, disse que, como os homens não se importaram de terem conhecimento de Deus e não o glorificaram como Deus, antes honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente, e mudaram a verdade de Deus em mentiras, e adoraram mais a criatura do que o Criador, e transferiram a glória de Deus, em vez de dar glória a Deus, deram glórias a criaturas e figuras de répteis, de quadrúpedes, de homens, de animais, e adoraram animais, adoraram a criatura, e adoraram a imagens. Como eles não tiveram interesse, nem se importaram de ter conhecimento de Deus, receberam uma punição. E a punição é o abandono. Deus os abandonou às paixões infames, aos desejos desenfreados da sua carne, para que eles, no final, sejam condenados. Porque quando a gente rejeita o conhecimento de Deus, abraçamos a ignorância. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, aceitamos que Satanás nos dirija, aceitamos que Satanás trabalhe na nossa vida, e o diabo ele trabalha por meio da ignorância. O diabo gosta da ignorância do homem. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu não tenho interesse de conhecer a verdade, eu vivo na ignorância. E o diabo se aproveita da ignorância do homem para trabalhar na vida desse homem, para usar esse homem e para destruir a vida desse homem. E Oséias disse: o meu povo, Deus usando o profeta, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta do conhecimento destrói vidas, destrói famílias, destrói a sociedade, destrói nações e destrói o mundo inteiro. A falta de conhecimento, principalmente a falta de conhecimento de Deus. A vontade do diabo é nos manter na ignorância, e a vontade de Deus é abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, porque elas testificam de Jesus, e é nela, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que vamos ter o conhecimento para alcançar a vida eterna. Então deixo essa palavra para a meditação dos irmãos e vamos buscar o conhecimento que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria da terra, a sabedoria dos homens, ela só serve para esse plano. E em alguns casos, a Bíblia chama essa sabedoria de terrena, animal e diabólica. Sabedoria humana, em muitos casos, ela é terrena, animal e diabólica. Porque a Bíblia diz que os homens, achando-se sábios, tornaram-se loucos. E Paulo disse que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então o mundo tem uma sabedoria, mas a sabedoria desse mundo, ela é baseada na vaidade humana, no orgulho, na prepotência,
assim, na ostentação, na soberba da vida, né? É a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela deixa o homem inchado, mas a sabedoria de Deus, ela deixa o homem bem humilde, simples, sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, sem arrogância. A sabedoria do mundo, ela é rejeitada por Deus, a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria verdadeira é a que vem de cima. O apóstolo Tiago escreveu assim, que a que vem de cima, ela vem descendo do Pai das luzes. É a sabedoria que vem do céu. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O homem que não teme a Deus, ele não é sábio. No Salmo 14, versículo 1, diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio é o tolo, é o homem louco. Ele não investiga, ele não pesquisa, ele não busca o conhecimento de Deus e ele só tem uma conclusão: Deus não existe. Ele se acha sábio, mas ele é um tolo, ele é um louco, ele é um besta, porque ele não raciocina. A ignorância cegou o entendimento dele e ele já declarou que Deus não existe. Esse é o nécio, esse é o louco. Esse é o que acha ser sábio, mas se tornou louco. Mas o sábio é aquele que primeiro reconhece a existência de Deus, teme a Deus, honra a Deus, respeita a Deus, adora a Deus. Esse é o verdadeiro sábio. Ele pode não ter formatura terrena, ele pode não ter mestrado, não pode ter doutorado, não pode ter ensino médio, pode não ser formado no ensino fundamental, e talvez seja até um analfabeto nas letras, mas se ele temer a Deus, se ele for temente a Deus e buscar a Deus, ele se torna o homem mais sábio, porque ele está edificando a sua casa, a sua vida espiritual na rocha que é Cristo. Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem de Deus para nós. Então, sigamos o conselho de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e sigamos o conselho do apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 3 e versículo 18. Antes crescei, a palavra aí, crescimento. Você não pode ficar estacionado, você não pode parar de crescer. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.